Entre os manuscritos do Mar Morto, 7Q5 é a designação de um pequeno fragmento de papiro grego descoberto na caverna Qiman 7 datado de antes de alguém afirmar ser capaz de identificá-lo por seu estilo de escrita como provavelmente tendo sido escrito em algum momento entre 50 antes da Era Comum e 50 depois de Cristo. O significado deste fragmento deriva de um argumento apresentado pelo papirologista espanhol José Alcalá em sua obra, Papiros Neotestamentarios em la Cueva 7 de Qumran. Papiros do Novo Testamento na Caverna 7 em Qumran. Em 1972, mais tarde reafirmado e expandido pelo estudioso alemão Carsten Peter Tiede em sua obra Der Earlichste Gospel Manuscriptus, em 1982. A afirmação é que o 7Q5 anteriormente não identificado é na verdade um fragmento do Evangelho de Marcos, capítulo 6 versículos 52, 53. Alguns estudiosos não foram convencidos pela identificação de Alcalá e Tiede, insistindo que ela é agora virtualmente rejeitada universalmente significado. Se 7Q5 fosse identificado como Marcos 6, 52, 53 e fosse depositado na caverna em Qumran por volta de 68 DC, ele se tornaria o fragmento mais antigo conhecido do Novo Testamento, anterior a P52 em pelo menos algumas, se não muitas décadas. Visto que a quantidade de texto no manuscrito é tão pequena, mesmo uma confirmação de 7Q5 como Markan pode significar nada mais do que o conteúdo desses poucos versículos já foi formalizado, não necessariamente que havia um manuscrito do Evangelho de Marcos em mãos. 9. Visto que a totalidade da descoberta na Gruta 7 consiste em fragmentos em grego, é possível que o conteúdo desta caverna seja de uma biblioteca helenizada separada do que os textos hebraicos encontrados nas outras cavernas. Além disso, como Robert Ezema aponta, a maioria dos estudiosos concorda que os manuscritos foram depositados na caverna por volta de 68 DC, mas muitas vezes confundem esta data com o términus AD Qem para o depósito dos manuscritos nas cavernas, cessação da habitação judaica no local, quando não pode ser considerado nada além do términus ACO para ambos, ou seja, não a última, mas a primeira data possível para tal depósito e ou abandono judeu do site. O verdadeiro términus AD Qem para ambos os eventos, por mais difícil que seja de aceitar no início, é 136 DC, 10, itálico no original. Então, por isso ser muito depois do intervalo de datas atualmente aceito para a composição de Marcos, de acordo com Ezema isso significaria que mesmo se pudesse ser provado que 7Q5 é um fragmento de Marcos, uma data de composição anterior para o Evangelho não poderia ser provada. Embora o fragmento tenha sido analisado e datado paleograficamente, como disse Brent Nombry, a datação de um fragmento tão pequeno por conta da paleografia não é apropriada. Consequências. Se for encontrado o elo perdido que determina conclusivamente a identidade de 7Q5, por exemplo, outro fragmento do mesmo corpus ou outro texto grego que ratifique a identificação de Alcalaga ou a refute, diferentes consequências podem ser previstas. No caso em que se conclua de forma absoluta que se trata de um fragmento do Evangelho de Marcos, hipoteticamente datado de uma data entre 60 e 70, 12 coincidiria em ter sido escrito em data anterior a 73, o ano em que a comunidade de Qumran foi destruída pelos romanos. Como o 7Q5 foi datado entre 50 AS e 50 AS, é possível que, sendo de Marcos, implique que havia fragmentos escritos do Evangelho cronologicamente próximos à historicidade de Jesus. Uma identificação abrupta de 7Q5 como um fragmento do Evangelho de Marcos, comumente considerado o primeiro escrito dos 3 evangelhos sinópticos e foi usado como fonte pelos outros 2, Mateus e Lucas, representaria um revés intelectual para estudiosos que concluem que o Evangelho canônico de Marcos foi redigido de perto depois de 70 AC.